sou Luiz Felipe, estou aqui com a Camila Machui, doutora em Ciência da Informação pela UFRJ, também passou pela Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e aí tem passagens, pela Editora Globo, e também como professora de jornalismo em universidades brasileiras. Camila, você esteve aqui falando sobre desinformação, redes de desinformação, e você viu isso muito na pele como jornalista em redação. Então me conta um pouco como foi esse processo, no caso era na pandemia, você estava lidando com dados da saúde, e o que isso te motivou depois para voltar para a universidade e tentar investigar um pouco da onde estava surgindo esse movimento. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo, estou muito feliz por estar aqui. É engraçado porque eu sou formada na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília com muito orgulho. E estar aqui é um retorno incrível, estou muito emocionada. E uma coisa que a UNB me ensinou foi ter senso crítico, foi ter ética e foi ter coerência com o meu próprio trabalho. Principalmente me ensinou a minha função social enquanto jornalista. Para que serve um jornalista na sociedade? Por que o jornalismo é importante? E eu já tinha um mestrado, fiz um mestrado na Universidade Federal Fluminense, estudei a construção coletiva de conhecimento, mas aquilo, eu fui abraçada de novo pelo mercado de trabalho, que foi quando eu fui contratada pela Globo Rio, Então, trabalhei no G1, trabalhei no RJTV, nos locais, trabalhei muito tempo na Globo News, em diferentes áreas. E então eu estava muito feliz, eu estava no meu dream job, que a gente costuma dizer, eu trabalhava no Globo News Literatura, Trabalhava no exatamente tudo que eu queria, era jornalismo cultural, tarará. Muito feliz com o meu emprego. E em algum momento aconteceu a pandemia. E aí, o que acontece? Quando você tem uma lógica de programa, você tem que ir na casa das pessoas, você tem que entrevistar, você tem que ir com uma equipe. E na pandemia não tinha mais isso. Não tinha condições de você entrevistar, inclusive pessoas mais velhas. Você tinha que ter um afastamento, distanciamento das pessoas. E eu fui jogada, eu e várias outras pessoas tivemos que ser realocadas para o Hard News, e um Hard News completamente diferenciado. A gente teve que reaprender a fazer jornalismo, um jornalismo que você não pode conversar com as pessoas, um jornalismo que você não pode se aproximar, um jornalismo que você não pode ter contato, que foi a pandemia. E logo em seguida eu fui direcionada para o consórcio de veículos de imprensa, Por que surgiu o consórcio de veículos de imprensa? Para as pessoas que não sabem, que não lembram, em algum momento, o antigo governo se negou a divulgar publicamente, a partir do Ministério da Saúde, dados de casos e mortes da Covid. E uma série de coletivos de imprensa, o Estadão, a Folha, o UOL, a Globo, se reuniram para fazer o trabalho do governo, basicamente é isso. Que era ligar para todas as secretarias de saúde todos os dias, as 27 secretarias de saúde eram ligadas, consultadas, e faziam um tabelão de Excel, que é o consórcio de veículos de imprensa, e a partir disso fazer um banco de dados coletivo para os assinantes desse consórcio. E ao mesmo tempo que esse esforço coletivo era um absurdo, assim, e a gente via todas as mentiras, todas as invenções sobre a vacina, que a vacina ia fazer você virar jacaré, que a vacina... Todos aqueles absurdos, e enquanto imprensa naquele momento não tinha... Eu não via, enquanto jornalista, a possibilidade de desmentir. Eu não tenho poder suficiente, eu, enquanto uma repórter de redação, como eu faço primeiro, para entender o que está acontecendo, porque um ficava olhando para mim, gente, como é que pode uma pessoa falar que a vacina vai fazer você virar jacaré, ou que a vacina, E a gente acabou tendo contato, a gente vai tendo contato com o seu tio do Zap, você vai recebendo uma série de notícias falsas, E eu precisei entender mais profundamente do que a redação poderia me oferecer. A gente sabe que o trabalho de redação é um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho exaustivo, um trabalho muito rápido, e é um trabalho que você precisa condensar informações com hierarquia muito rápido, e às vezes você não consegue aprofundar.
E a partir desse fenômeno de desinformação e da loucura que era o consórcio de veículos da imprensa, os números só aumentavam, os números de morte por 24 horas só aumentavam. Tem um número que você diz que sempre lembra. Qual é? O número que foi o pico de mortes em 24 horas, 4.211 mortes. Eu nunca mais vou me esquecer desse número. Foi um dia que não tinha vacina. Quando chegou nesse pico, não tinha vacina, não tinha nada. A gente entrou em desespero, né? Eu lembro de olhar as pessoas chorando na redação, porque para onde a gente vai? Eu acho que qualquer pessoa que tinha um pouquinho de consciência já, que já estava um pouco mais crescida, até as crianças que estavam dentro da pandemia, lembra aquela sensação de desolação, né? Sensação de desespero. Para onde... Isso vai acabar um dia... Né? Graças a Deus acabou, né? Assim, mas a gente acabou com aí cerca de 700 mil mortos, né? A Covid, inclusive alguns familiares. Acho que todo mundo foi atravessado pela Covid. E a partir dessas perdas pessoais, a partir dessa loucura que foi ser jornalista na pandemia, e a partir de uma profunda indignação enquanto cidadã, né? Porque antes de ser jornalista, eu sou cidadã. Né? E o meu jornalismo tem que ser cidadão, o meu jornalismo tem que querer fortalecer as instituições democráticas. Foi isso que eu aprendi aqui na UNB. Eu aprendi a ser uma jornalista com a minha função social muito bem descrita e com uma bússola ética muito bem apurada. E chegou num momento que não, assim, só o jornalismo, nesse caso, não me basta. E foi quando eu tomei a decisão difícil de carreira primeiro, antes disso, eu fui contaminada com Covid. Eu tive uma Covid muito séria. Em algum momento do meu processo de Covid, como eu tive Covid na primeira semana da pandemia, a pandemia foi decretada no dia 11 de março de 2020. O meu primeiro sintoma de Covid foi no dia 16 de março. Então, portanto, 5 dias depois. Chegou no momento que eu não tinha forças para levantar. A única coisa que eu conseguia fazer era escrever e ler. E fui afastada da Globo, né? A Globo cumpriu com todas essas restrições e me afastou enquanto eu estava doente. Só que aí, em algum momento, gente, eu não consigo escrever, eu não consigo ficar direito, não consigo dormir, não consigo ficar de pé. E eu fiquei sabendo do processo seletivo de doutorado do IBICT. E foi aí que eu falei, não, eu vou tentar, eu já tenho mestrado e eu preciso essa necessidade de estudar além do que o jornalismo pode me oferecer. E aquelas coisas da vida, eu não me sentia preparada para a academia, eu estava, 5, 6 anos fora da academia, porque eu tinha terminado o mestrado. Era basicamente uma jornalista, né, que às vezes dentro da área acadêmica não é uma coisa muito bem vista. O que uma jornalista da Globo está querendo fazer doutorado, né? Mas eu enfrentei, e aquelas coisas maravilhosas da vida, passei no processo seletivo. E depois que eu comecei a me debruçar na minha pesquisa, eu vi que tinha tudo a ver. Jornalismo e área acadêmica tem tudo a ver. Então, eu vejo muitos colegas da própria redação que ficam se questionando, poxa, mas eu gostaria de dar aula, poxa, mas eu gostaria de pesquisar. Gente, vai! A gente precisa de acadêmicos com que tem experiência na área jornalística. A gente precisa de profissionais acadêmicos de comunicação que tenham a área na dureza do dia a dia. Então, foi nessa que eu mudei de carreira peronomútil, né? Porque eu me considero ainda uma trabalhadora da informação, embora uma informação agora de cauda mais longa, né? Eu não entrego uma notícia por dia, eu não entrego uma reportagem por dia, mas eu entrego artigos, né? E se você for pensar que o processo de entendimento do jornalismo é muito também aproximado da academia, eu considero que ser jornalista me ajudou muito a ser pesquisadora. E eu nunca deixei de ser jornalista, né? E a pesquisadora aprimora muito o olhar jornalístico. Ser pesquisadora aprimora muito o olhar jornalístico. Porque você fica mais crítico, você fica mais chato, você quer dar os nomes dos conceitos certos, né? E eu acho que é isso. Foi uma transição muito difícil. Eu me questionei por muito tempo se eu estava fazendo a coisa certa, porque, assim, você ser jornalista numa grande redação, já estava entregando projetos especiais, e eu largar tudo, né, jogar tudo pro alto para ser acadêmica,
Foi um ato de coragem, mas foi um ato muito... de muita coerência comigo, com a minha carreira, com o que eu estava sentindo no momento, e agora que eu vejo que eu estou aqui na UNB, sendo convidada por vocês, e falando, né, falei hoje no Congresso de Integridade da Informação, acho que tudo fez sentido. Eu acho que é isso, tudo é caminho. Não tem nada, jogar nada pro alto, né? Você tá reunindo coisas. Exatamente. Tá tudo certo. No doutorado, você fala um pouco sobre alguns conceitos, né, lá socráticos, assim. Você fala que hoje a gente tem uma epidemia da doxa, que é a opinião. Como foi chegar nesses conceitos para elaborar sua tese, seu problema de pesquisa, com base no que você viu da sua realidade, percepção da realidade? O que estava te incomodando? Eu vou partir do conceito de gatekeeper, que é um conceito muito próximo para a gente da comunicação, do jornalismo. Quando você tem aí a sociedade da informação, quando você tem os conglomerados de mídia, aí até os anos 90, você tem os gatekeepers muito bem definidos. Quem são os gatekeepers? São aquelas pessoas que controlam o fluxo de informação, controlam o que vai ser discutido, controlam o que vai ser jogado fora, né? Então, esse processo de filtro da informação era antigamente manipulado por grandes conglomerados de mídia que a gente conhecia. A gente tinha os jornais tradicionais, a gente tinha os próprios políticos, né? A política enquanto um gatekeeper. E na hora que a gente tem uma realidade das redes sociais e que isso fica completamente fragmentado, a lógica desse gatekeeper enquanto monopólio comunicacional de mídia hegemônica, ele se desfaz em parte, né? Porque hoje em dia, de certa forma, todo mundo, entre muitas aspas, pode ser um gatekeeper. Então, tem pessoas, influenciadores que, por exemplo, a gente tem um caso positivo do Felca. O Felca pautou a questão da sexualização infantil nas redes sociais. E se fosse há anos atrás, se não tivesse talvez uma plataforma digital, o Felca não seria ninguém, não teria poder para fazer a pauta virar, inclusive virou votação no Congresso, né? Só que quando você fragmenta o gatekeeper, você fragmenta os filtros, né? E a partir dessa fragmentação desses filtros, você tem uma pluralidade um pouco sem critério, com todas todos os adendos que nós fazemos, todas as críticas que nós temos à ética, a questão da ética jornalística e da manipulação das mídias. Você sabia qual era o filtro daquele determinado conglomerado. Hoje em dia, com essa fragmentação, isso fica um pouco mais difuso. Então, você está exposto, estamos todos expostos a uma série de opiniões, de doxas múltiplas. Então, a qualquer pessoa que liga uma câmera e posta nas redes sociais, é proporcionado o direito de uma doxa, o direito de uma opinião, né? Então, como a gente tem uma epidemia de doxa e uma raridade de filtros, né? O gatekeeper meio que não se perdeu, mas ficou difuso. É muito difícil entender por quais critérios aquelas opiniões são formadas, né? A quais tipos de opiniões eu estou sendo exposta. Se eu antigamente li uma matéria do Estadão, eu sabia mais ou menos, se eu fosse uma pessoa minimamente consciente e minimamente letrada na mídia, eu sabia que o Estadão tem uma linha editorial, o Globo tem uma outra linha editorial. Qual é a linha editorial, qual é o tipo de formação de uma influência, sei lá, da Virgínia? Eu sei que a formação da Virgínia é diferente da do Felca, mas nós estamos sendo atropelados por essa episteme de doxas e a gente não tem noção, e cada vez temos menos noção de onde vêm essas doxas e quais são
da onde vêm essas doxas. Dito isso, a gente fala que não da fragmentação dos gatekeepers, mas, na verdade, as grandes big techs é que viraram, né? O fiel da balança pode-se falar de qualquer coisa na internet, mas algumas coisas são mais impulsionadas do que as outras, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma fragmentação de gatekeeper, a gente não tem tanto, porque algumas coisas são mais impulsionadas. Se você falar de determinados temas, o YouTube vai te bloquear, o tal do shadow ban, né? Ele não vai mostrar para tantas pessoas. Então, tem uma moderação. Só que o gatekeeper não está tão mais claro, né? Então, quando você pensa em opinião e em confronto com o pensamento acadêmico e as ciências, a gente tem que entender que o filtro mudou. O filtro mudou e o filtro agora é muito mais difuso e menos palpável, por assim dizer. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. E aí eu quero migrar levando isso para a aporia, porque talvez a solução para isso seja a gente ter a consciência que a gente não sabe alguns assuntos, né? Como seria um caminho da sociedade para chegar nesse estado, talvez? Porque o que a gente percebe é que a gente é bombardeado por todas as informações. Como você falou, fica muito difícil definir quem está mandando essa mensagem. Então, da onde... Lógico, a gente tem as figuras dos influencers e tudo mais, mas às vezes essa mensagem está oculta, né? Vem da onde a gente não sabe. E também preocupa como está sendo dominado isso pelas plataformas digitais, né? No âmbito do jornalismo é isso. As plataformas, elas estão desenvolvendo agora até a distribuição do jornalismo. Qual seria o nosso caminho enquanto sociedade para saber identificar isso, né? É letramento? É regulação? Como você enxerga isso? Eu acho que é importante até explicar pro nosso ouvinte o que é a aporia. A aporia é a consciência de algo que você não sabe, a consciência do não saber. No diálogo platônico, Menon, ele coloca o Sócrates enquanto personagem, levando um jovem à aporia, ou seja, ele não sabe explicar o tipo de raciocínio que ele fez para, explicar um cálculo geométrico. E aí o próprio jovem tem noção de, não, eu respondi essa resposta que está correta, mas eu não sei o raciocínio porque eu fui induzido a dar essa resposta. E esse momento é um eureka ao contrário, tipo assim, nossa, eu não sei isso. Caramba, é um estágio de aporia, que é o estágio de reconhecimento do seu não saber, que é absolutamente necessário para você absorver, você ter conhecimento das coisas. Para você, qualquer pessoa, qualquer aluno de universidade, leu, abriu um texto incompreensível. Meu Deus, eu não sei o que o cara tá falando, eu não sei, eu não consigo entender. Esse momento de não saber é fundamental para que você entenda, né? Só que num ambiente de redes sociais onde todo mundo parece saber tudo o tempo inteiro, esse tipo de eureka ao contrário, essa aporia, ela é pormenorizada. Na verdade, você não saber algo nas redes sociais, dentro de uma epidemia de doxa, uma epidemia de opiniões, é algo ruim. Mas você reconhecer que você não sabe, você reconhecer as limitações do seu saber, é fundamental para que você sedimente o conhecimento. Esse conhecimento, a gente tem uma tríade, né? Informação, conhecimento e saber. A informação é a primeira noção que você tem do mundo, a primeira percepção que você tem do mundo, informação. Quando você articula e sedimenta várias informações, isso vira conhecimento. E esse conhecimento vai ser validado pelos pares, pela academia, pelos grupos, para se tornar o saber, né? Quando a gente fala de desinformação e quando a gente fala de uma não aporia, de um não reconhecimento do saber, o que a gente está fazendo, primeiro, é facilitando que as pessoas mintam. É muito fácil mentir dentro das redes sociais, a gente vê isso com muita clareza. E se você não reconhece que você não sabe todo mundo sabe tudo, se eu li 3 parágrafos de um texto na Wikipédia, eu abro a câmera e gravo sobre aquele assunto que eu acabei de aprender, eu me torno uma autoridade naquele assunto, uma pseudo-autoridade cognitiva, que isso é uma outra história.
o que a gente está fazendo é matando o que torna o humano humano, que é a consciência da sua própria racionalidade. Você está matando a consciência de não saber, que vai se tornar conhecimento. Quando você bloqueia esse processo, você, na verdade, está desfazendo tudo que é o mais essencial de ser humano. Então, quando a gente fala de desinformação, de uma construção de um conhecimento falso, por assim dizer, não é só uma questão de as pessoas são burras, as pessoas são idiotas. Não, a gente está colocando em xeque o que nos faz humano. E isso tudo para quê? Com o objetivo de enriquecer o grande capital digital, as big techs. Então é isso que está em jogo. Não é só uma questão de ser burro ou ser inteligente. É maior, é um processo maior, um processo de idiotização, mas da falta, da perda de essência da racionalidade humana. E estão lucrando a partir disso, estão ganhando muito dinheiro, as pessoas estão ficando, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, estão ficando milionárias com o bloqueio do que nos faz humano por si. Boa. Aqui a gente tem um projeto que a gente, né, tenta unir essa parte com os biólogos, por exemplo, nosso time lá que fica nas ciências biológicas, com a comunicação para tentar fazer uma trincheira de informação com relação à desinformação em relação às queimadas, por exemplo, ao fogo. E a gente fica quebrando a cabeça em como desenvolver, como fazer essa trincheira nas redes sociais mesmo, com informação de qualidade, que seja verificável e que não é privilegiada pelo algoritmo. Então, tem alguma dica, né, do que fazer, ou como reconhecer o problema, e se esse é mesmo o canal de enfrentamento, ou a gente pode pensar em outras soluções? Uma trincheira para confrontar a desinformação nas redes sociais, seria isso? Saia das redes sociais. Não só isso. Mas eu acho que passa por isso. Eu acho que passa pela nossa percepção do que é real e do que não é. Porque eu tô falando desse processo de idiotização, mas isso não necessariamente tem a ver com o espectro político que te representa. Acho que todos nós estamos atravessados por isso. É só a gente abrir o nosso celular e ver quantas horas a gente está na tela. Então, assim, lutar contra o que as big techs querem que seja inevitável. É inevitável vender todos os meus dados. É inevitável que eu poste todas as minhas fotos nas redes sociais. Não, todo mundo faz, é inevitável. Não, gente, olha, tem vida fora do celular. Existe vida fora do celular. Então, a trincheira maior é você olhar a sua vida real enquanto vida real. A sua vida acontece fora do celular, de fato, né? Cada vez menos, mas ainda existe vida inteligente fora. A trincheira é ir contra o fluxo, eu sei. Talvez fazer coisas mais artesanais, né? Que não estejam... Pode ser uma possibilidade de estratégia, né? Então, reunir com as pessoas aqui na comunidade acadêmica. Sim. Tentar achar as pessoas mobilizadoras no próprio território, né? Às vezes tem uma pessoa ali que fala com todo mundo, né? Um padeiro, por exemplo, alguma coisa assim, para tentar canalizar de outras formas a informação. Eu acho que é muito isso que você falou. O caminho é a gente se agarrar no que nos faz verdadeiramente humanos. Você falou da questão do artesanato, assim, a gente está cada vez desaprendendo, tudo está sendo feito pela inteligência artificial. O que vai sobrar para a gente fazer, né? Então, os nossos conhecimentos precisam ser humanos, as nossas conexões precisam ser em tempo real, presencialmente, olho no olho. Isso aí que a gente está fazendo aqui, embora isso vá se tornar virtual, nós estamos aqui presencialmente no mesmo lugar. Passa por não deixar de fazer coisas. O ser humano precisa produzir coisas físicas. A gente não pode ficar só produzindo coisas pela inteligência artificial. Então, a trincheira passa por aí e passa por educação. Eu acho que passa por letramento midiático, sim, e passa, como o pessoal falou no Congresso, o seguinte: lutar para que a vida real, as leis da vida real funcionem na lei da vida virtual. Então, assim, lutar para fazer política pública, lutar por leis, lutar por regulamentação.
Porque senão fica muito assimétrico, né? Se você sair na rua e xingar uma pessoa, se dependendo do xingamento que você faça para uma pessoa, você vai preso. Por que você faz um xingamento na rede social e nada acontece contigo? Por que ninguém consegue te rastrear, né? Então, assim, essa assimetria da vida virtual, ela precisa ser corrigida e, para isso, precisa de força da sociedade civil. Precisa de gente pensando, indo contra o fluxo, porque não é isso que eles querem. Os donos do capital querem exatamente que fique do jeito que está, né? Então, quanto mais gente a gente se conscientizar, ações como aqui, esse podcast, ou numa aula, na universidade, ou falar em praça pública, alguma coisa assim, todas essas ações contribuem para uma criação de senso crítico, ou como querem os acadêmicos, uma competência crítica em informação, ou letramento midiático, ou tantos outros termos que nós temos, né? Dito isso, nós temos, assim, uma reação grande da sociedade civil, a gente vê que as pessoas estão se preocupando com isso, então, assim, há esperança nesse sentido. As pessoas estão se conscientizando que o processo de desinformação é um processo ruim para todo mundo, né? Porque informação boa, informação de qualidade, mais do que algo que é bonitinho de falar, é um direito humano. A gente está falando de informações que, se forem de qualidade, mudam o rumo dos países, mudam a sua qualidade de vida, mudam o direito a existir, né? Então, se você tem uma lógica que não contribui com isso, é ruim para todo mundo, né? É ruim só para as pessoas que estão lucrando. E a gente sabe que mentir na internet hoje dá muito dinheiro, né? E essas pessoas que estão mentindo, que estão lucrando, querem que continue da mesma forma. A trincheira é educação, fomento de políticas públicas e ir para cima dos caras, né? É isso. Ai, Camila, que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Seja bem-vinda de volta a essa casa aqui de Darcy Ribeiro e volte sempre que puder. Muito obrigada, fiquei muito emocionada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo convite da professora Joane. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Estou sempre à disposição.